Senta aí um pouco. Respira. Se puder, fecha os olhos por alguns segundos. Hoje eu quero conversar com você sobre algo que quase ninguém fala sem culpa. Maternidade, mas não a maternidade romantizada. Não a das fotos bonitas. Não a das frases prontas. Hoje vamos falar do que nasce junto com um filho. Porque quando um filho nasce, não nasce só uma criança. Nasce uma mãe. E junto com ela, nasce uma culpa. Essa história não é para te acusar. É para te aliviar. Quando um bebê nasce, algo se rompe dentro da mulher. Não no sentido negativo, mas no sentido profundo. Freud dizia que o nascimento de um filho reativa a própria infância da mãe. Tudo volta. As faltas, os medos, as exigem. A mulher não nasce mãe, ela se torna. E esse tornar é atravessado por conflitos. Desde o primeiro dia, a mãe é colocada num lugar impossível. Ela precisa amar incondicionalmente. Precisa saber tudo. Precisa dar conta de tudo. E ainda sorrir. E quando ela não consegue, nasce a culpa. Donald Winnicott nos ajuda muito aqui. Ele dizia que não existe mãe perfeita. Existe a mãe suficientemente boa. Mas ninguém conta isso no começo. O que contam é que você precisa acertar sempre. Que qualquer falha traumatiza. Que qualquer cansaço é egoísmo. E assim, muitas mães vivem exaustas, tentando não falhar. A culpa materna nasce dessa fantasia de perfeição. De que amar é nunca errar. De que ser mãe é se apagar. Mas quando a mãe se apaga, algo também se perde para o filho. Se isso tá fazendo sentido, continua comigo. A história vai mais fundo agora. Melanie Klein nos mostra que o bebê vive a mãe como tudo. Ela é o mundo, o alimento, o conforto, o perigo. Isso é pesado demais para qualquer pessoa sustentar sozinha. A mãe se torna o objeto de amor e de ódio do bebê. E muitas mães sentem isso no corpo, no cansaço, na irritação, na ambivalência. Amar e querer distância ao mesmo tempo. E aí vem a culpa, porque ninguém diz que isso é normal. A psicanalista Maria Homem fala muito bem sobre isso. A maternidade é vendida como realização total. Mas muitas mulheres se sentem perdidas depois que o filho nasce. E elas se perguntam em silêncio: o que aconteceu comigo? Por que não estou feliz o tempo todo? Lacan nos ajuda a entender que a mãe também é um sujeito do desejo. Ela não deixa de ser mulher quando vira mãe. Mas muitas vezes é empurrada para esse apagamento. Quando a mulher tenta ser tudo para o filho, ela se perde de si. Isso gera culpa por desejar algo além da maternidade. Desejar descanso, desejar silêncio, desejar ser outra coisa além de mãe. Alexandre Patrício nos lembra que a culpa é um afeto socialmente produzido. Ela não nasce sozinha, ela é ensinada. A mãe aprende que se falhar, traumatiza. Que se cansar, falha aquecer, reclamar. Não ama o suficiente. É isso. Adoece. Winnicott disse algo fundamental. A frustração também é necessária. Uma mãe que falha de forma suportável ensina o filho a lidar com o mundo. Uma mãe perfeita não existe. E quando é exigida, produz sofrimento. A culpa diminui quando a mãe se autoriza a ser humana. Quando ela entende que cuidar de si também é cuidar do filho, não é abandono, é sustentação. E aqui vem a parte mais importante dessa história. A culpa materna não precisa ser eliminada. Ela precisa ser escutada. Porque muitas vezes a culpa aponta para limites reais. Mas outras vezes ela só repete uma exigência impossível. Aprender a diferenciar isso é um gesto de amor. Se você chegou até aqui, fica comigo até o final. Quando nasce um filho, nasce uma mãe. Mas essa mãe não nasce pronta. Ela nasce em construção. Ela vai errar, vai se cansar, vai se culpar. E ainda assim, pode ser uma boa mãe. Ser mãe não é se sacrificar até desaparecer. É se implicar sem se anular. E se você é mãe, está ouvindo isso agora, deixa eu te dizer algo como terapeuta. Você não precisa dar conta de tudo sozinha. Você não precisa ser perfeita para amar. E se você é filho ouvindo isso, talvez essa história
te ajude a olhar sua mãe com mais humanidade, com menos idealização e mais compreensão. Porque mães também são atravessadas por histórias, por dores, por expectativas impossíveis. Essa dor, ela continua depois que o vídeo acaba. É assim que a psicanálise funciona. Ela ecoa. Gostou? Curte e compartilhe. Segue nosso canal para mais fofocas no divã. Assinado: o terapeuta.